Em Brasília, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem o projeto de lei da reciprocidade, que autoriza o Brasil a aplicar sanções comerciais a países que não ofereçam tratamento isonômico ao comércio brasileiro. A proposta é vista como uma resposta ao recente tarifaço do presidente americano Donald Trump e às possíveis restrições da União Europeia a exportação de proteína bovina e soja brasileiras. Os senadores negaram que a proposta seja uma retaliação. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Boa noite, Tiago. Bem-vindo. Eu começo perguntando para você o seguinte: taxação de 10%. Anúncio feito na tarde de hoje pelo presidente americano. Essa medida, essa nova regra, ela faz sentido mesmo com o anúncio aí da taxação por Trump? Faz sim, Andréia, é mais do que necessário. Devem finalizar a votação nessa noite, está em votação no plenário agora, E, como a gente sempre diz, antes tarde do que nunca, é uma medida vital para o Brasil e acreditem se quiser, que nós não tínhamos, vamos ter, portanto, certamente com a maioria dos votos a partir de agora. Tá tudo certo? Tudo bem? Tudo bem com você. Tudo ótimo. Boa noite para você e para a nossa audiência qualificada. Mas vamos aos fatos, como a gente sempre diz. Essa medida me parece mais um recado para os países europeus do que para os Estados Unidos e faz total sentido sim. Nesse caso, nós vamos concordar com os senadores. Aliás, precisou Trump assumir para criarmos uma lei como essa. Alguns mais do viés da esquerda, do ambientalismo, a turma da Marina Silva, vão dizer que foi lobby do agro, mas, na verdade, uma defesa. É um antídoto a tudo que está por vir e eu explico. É que a União Europeia quer dificultar ou até mesmo impedir importações, no caso vindas de regiões desmatadas, o que é praticamente impossível, pois quase todo lugar onde se planta e colhe hoje já foi mata no passado. Inclusive nos próprios países da Europa, que agora tentam impor aos outros o que eles não fizeram outrora. Essa lei até poderia servir de alguma coisa para os Estados Unidos, caso colocasse alguma taxa extra. Mas Trump ontem deu um sinal dizendo que seria gentil aos países parceiros dos Estados Unidos. Agora, o veredito, como a Andréa falou, com a taxação de 10%, ou seja, iguala entre os dois países. E isso os economistas mais experientes, vocês sabem, já sabiam. Só que, infelizmente, nos dias atuais, parcela da imprensa se juntou aos partidos de esquerda e torcia para que Trump se tornasse o verdadeiro vilão que eles pregavam. Mas não deu. Só que não, dito aí pelos jovens da atualidade. Ou seja, Brasil e Estados Unidos mantêm a política de reciprocidade de anos, mesmo sem esforço algum do governo Lula. O bom senso veio da Casa Branca. E na tela nós vamos especificar com clareza o que Trump está fazendo. Vamos ver nessa primeira lâmina. Produtos dos Estados Unidos, quando chegam na China, a taxação lá é na bagatela de 67%. O que Trump fez? Equalizou, mantendo, ou seja, quando os produtos da China chegam nos Estados Unidos, a taxação é de 34%. O Trump até brincou hoje falando que é uma meia equalização entre as tarifas, porque aqui é um pouquinho mais da metade, ou seja, o valor que a China cobre é muito alto, 67%. Na próxima lâmina, a gente vai ver que países como o Japão cobram também taxas elevadíssimas de produtos norte-americanos que chegam lá no país asiático, 46%. Na nova tarifa imposta pelo governo Trump, um pouquinho mais da metade vai ser cobrado agora 24%, nada mais justo, melhor dizendo, para o momento atual da economia globalista em que vivemos, que se os Estados Unidos não tomaram uma atitude agora, ele sofre sérios riscos do protecionismo que tem no momento. Vamos então para a próxima
lâmina. E aqui eu quero destacar o Brasil, que iguala, portanto, com os Estados Unidos a taxação, ou seja, se os Estados Unidos compram um produto brasileiro ou se o Brasil compra um produto norte-americano, passam a se igualar à tarifa de 10%, o mesmo para a Colômbia, mas aqui abaixo, e para a nossa vizinha Argentina. Antes de finalizar, mais alguns dados importantes que a gente traga à luz do dia para a nossa audiência qualificada. A União Europeia, por exemplo, que não estava aqui no gráfico, mas eu destaco também, cobra 39% de produtos importados dos Estados Unidos. Trump aumentou para 20%, ou seja, na balança, os Estados Unidos ainda está com taxa menores do que os países que aterrorizaram com essa tarifaço, alegam não cobram hoje em dia. O Brasil, para a gente ter uma questão da balança, a exportação brasileira para os Estados Unidos é de 40,3 bilhões, as importações são 40,6, ou seja, os Estados Unidos têm um superávit de 283 milhões, ou seja, o Brasil ele compra mais do que dos Estados Unidos do que exporta, uma diferença que dá um superávit para os Estados Unidos. Os principais produtos que são vendidos aqui do Brasil para os Estados Unidos são óleo bruto de petróleo, aeronaves, café e ferro. Já os principais produtos comprados dos Estados Unidos são motores e máquinas, a gente vê, né, na construção, as principais máquinas Caterpillar são dos Estados Unidos, óleos, combustíveis, aeronaves também. O Brasil compra muito dos Estados Unidos e também matéria-prima para a indústria em geral. Portanto, esclarecendo aí bons números para que as pessoas entendam realmente o que os Estados Unidos, Donald Trump, estava querendo mostrar com essa taxação que foi tão mistificada e agora a gente acho que tentou esclarecer um pouquinho para a nossa audiência. Pois é, ele prometeu ser gentil aos parceiros em relação ao Brasil, parece que cumpriu, né? Exatamente, parece que cumpriu, se passa uma borracha e, claro, agora é aquela relação entre os importadores e os exportadores, ou seja, as empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos que tenham que conversar e fazer os ajustes com os compradores de lá, pois é assim que funciona a economia, né? Já que também o Brasil, o governo brasileiro atual, tem poucas relações com os Estados Unidos.